Oi, tudo bem? Eu sou a doutora Ivani Manzo, fisiologista do exercício, health coach, e hoje eu vou falar um pouquinho sobre a inflamação muscular ou a dor muscular tardia. Alguns têm pedido que eu fale a respeito disso, então vamos lá. Bom, a primeira coisa que eu gostaria de dizer é que sentir dor não é normal. Então, aquelas pessoas que ainda acreditam que deve fazer exercício e é bom que o músculo doa no dia seguinte ou 2 dias depois, eu lamento informar que isso não é saudável, que isso não é bom. Mas vamos explicar por quê, né? Nós temos no nosso organismo algumas estruturas chamadas nociceptores ou receptores de dor, que são terminações nervosas, que são estruturas capazes de perceber e transmitir a sensação de dor quando alguma coisa está errada. Então, vamos entender como isso funciona. Esses receptores, eles podem ser acionados de diversas formas diferentes. Então, eles podem ser acionados pelo calor excessivo. Então, se você colocar a mão na água quente a 40, 50 graus Celsius, você vai sentir calor, são outros receptores, mas não vai sentir dor. A partir de 60 graus Celsius, essa água é capaz de causar dano na sua pele. E assim que começa a causar dano na sua pele, isso significa que esses receptores também podem ser acionados e você passa a sentir dor. Então, sem dúvida nenhuma, é um mecanismo de proteção do nosso corpo. Sentir dor, sem dúvida nenhuma, é um mecanismo de proteção. Mas vamos falar da dor muscular. Como que isso funciona? Quando você está fazendo um exercício, sempre existe uma carga nesse exercício. Não importa se o exercício é aeróbio, se o exercício é anaeróbio, se é alongamento, sempre existe uma carga nesse exercício. Então, se você está fazendo o exercício aeróbio, por exemplo, você está correndo, você está transportando todo o seu peso. Então, sim, existe uma carga nesse exercício. Você está fazendo exercícios com peso, nem preciso dizer. Se você está fazendo exercício de alongamento, de aumento de flexibilidade, você está estendendo a estrutura muscular e você está tracionando essa estrutura, então também tem uma carga nessa tração. Então, seja qual for o exercício que você estiver fazendo, vai sempre existir uma carga. Se essa carga for maior do que a estrutura do seu músculo consegue segurar, consegue sustentar, vai existir rupturas de estruturas nesse músculo. Então, imagine que você está pegando um elástico, o elástico estica, o músculo estende. Então, você está pegando um elástico, você está esticando esse elástico e ele começa aos poucos a ir rompendo, né? Então, o que está acontecendo ali? Você está tracionando tanto ou você está colocando tanta força nessa tração que você provoca rupturas. Quando você está fazendo um exercício com carga, isso também pode acontecer no seu músculo durante a contração ou durante a extensão, depende de exercício e uma série de outros fatores, mas enfim, você pode causar essas rupturas. Se essas rupturas acontecerem dentro da célula muscular, em estruturas de proteína, o nome dessas estruturas são sarcômeros. Se esses sarcômeros e apenas esses sarcômeros quebrarem, você vai ter microlesões e isso não causa dor nenhuma. Quando é que você vai sentir dor? Você vai sentir dor quando essa tração, essa sobrecarga muscular causou ruptura de membrana celular, de membrana plasmática. Então, as membranas das células, as células se romperam devido a essa carga. A ruptura dessa membrana desencadeia a reação inflamatória. Essa reação inflamatória, ela acontece porque a partir de uma série de reações químicas, outras substâncias começam a ser produzidas e essas substâncias vão dar a sensação de calor, dor, rubor, ou seja, fica avermelhado, né, inchaço e muitas vezes perda de função. Ou seja, o músculo perdeu a sua função, seja de transporte, seja de carga, seja do que for, e precisa ser respeitado. Mas voltando a isso, por que a inflamação? O que é a inflamação? A inflamação é uma reação do nosso organismo extremamente necessária para que exista reparo.
ou seja, para que seja consertado o lugar que foi lesionado. Esse conserto ele pode ser feito ou por regeneração, que significa no lugar células idênticas às células que foram destruídas vão nascer, vão aparecer, ou por cicatrização, que são células diferentes das células do tecido original, que vão produzir uma série de fibras proteicas, colágeno, e vão formar o tecido cicatricial, que é diferente do tecido original, no caso que nós estamos falando do músculo. Esse tecido cicatricial não tem a propriedade de contração e extensão, e o músculo humano dificilmente se regenera. O músculo humano, quando lesionado, cicatriza. Então, olha só o que eu estou dizendo. Se você faz um exercício a ponto de sentir dor no dia seguinte, muita dor 2 dias depois, o nome disso é inflamação. E se você inflamou o seu músculo, houve no músculo algumas lesões, esses pontos de lesões no músculo vão cicatrizar. E nessa região, o músculo perdeu a capacidade de contração e extensão. Isso é muito grave, porque aquele músculo que é lesionado frequentemente vai ficar cheio de pontos de cicatrização no seu interior e vai se tornar, como um todo, vamos dizer assim, mais fraco, com uma capacidade menor de exercer força. E isso pode significar uma lesão maior, mas esse é um papo para um outro vídeo. Então, o que eu estou tentando mostrar para vocês? Se você sente dor na hora que você está fazendo o exercício, ela pode ser pela acidez causada pelo exercício, ela pode ser por uma contração de vaso sanguíneo, pode ser por uma extensão de tecidos conectivos que existem dentro do músculo, outros tipos de tecido que existe dentro do músculo, e assim que você parar o exercício, essa dor passa. Essa dor não tem problema, ela só está te avisando, olha, a carga está alta, pode ser que eu rompa, pode ser que alguma coisa estrague aqui. Mas se você parar ou se você amenizar essa carga, tudo vai ficar bem, não vai ter nenhum problema. Se você insiste em fazer contração, extensão ou sustentação com uma carga superior àquela que seu músculo sustenta ou pode sustentar, você vai causar lesão tecidual, e lesão tecidual no músculo leva à cicatrização. E o uso de anti-inflamatórios. O que é o anti-inflamatório? Na verdade, o anti-inflamatório é uma droga capaz de inibir a produção de substâncias que provocam a inflamação. Se a inflamação é algo que vai fazer com que o meu corpo se repare, se recupere, eu só vou fazer com que essa inflamação seja comedida ou seja um pouco mais aliviada, caso a dor seja muito grande, né? Ou caso eu possa ter piores consequências ruins por conta dessa inflamação, que é um médico que vai determinar. Então, o uso de anti-inflamatórios pós-treino como algo corriqueiro, como algo, eu treino forte e para não sentir dor e continuar treinando eu vou tomar anti-inflamatório, por favor. Não é um hábito saudável, não deve ser feito de forma alguma. O exercício é capaz de trazer enormes benefícios, mas também malefícios se não for bem prescrito, se não for bem orientado e se a pessoa que está fazendo exercício não tiver paciência de esperar que os resultados venham. Não dá para querer que você tenha um resultado máximo do teu treino em 1 mês. Não é assim, né? Nós já falamos que é necessário pelo menos 2 meses de treinamento para que alguns dos efeitos possam se estabelecer e muito mais para que outros efeitos possam se estabelecer. Então, procure um bom profissional, esteja bem orientado para poder fazer um treinamento que traga apenas benefícios para vocês, tá? E tenham paciência, porque o exercício é algo que precisa ser introduzido na sua vida, da mesma forma como você introduz o seu estudo, que é lentamente, da mesma forma que você inicia numa carreira, que é lentamente.
Se você não pratica exercício regularmente, comece devagar, comece aos poucos e quando você menos espera, tudo vai estar dando muito certo, tá bom? Qualquer dúvida que vocês quiserem perguntar, eu estou à disposição. Por favor, me escrevam, me sigam no Instagram, me sigam no Face e curte lá o vídeo, tá bom? Obrigada, até logo!